Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 64. Título: Subdesenvolvimento espiritual. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas de disputa. Paulo, aos Romanos 14:1. Quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referir-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem, não obstante quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. São amigos chamados a caminhar nas frentes da evolução com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho do bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises das épocas de mudança. Esse encontrou diferenças de condutas nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Aquele traumatizou-se com as provações coletivas em que grupos vários de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto e se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos ideais próprios e transformou-se em doente complexo. E outros muitos viram a morte dos entes mais caros, arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, enternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções de fé. Emmanuel. E agora, a palestra. Queridos amigos e amigas, frequentadores da Casa de Francisco de Assis, Jefa, que estão conosco hoje virtualmente, estudando um pouco mais sobre a doutrina espírita. Teremos a oportunidade hoje de comentar e estudar um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje lendo e refletindo um pouco sobre o capítulo 17, Sedes Perfeitos, e conversaremos sobre os itens 9 e 10. O primeiro item, o item 9, trata sobre superiores e inferiores. Esse é o título.
E o próprio espírito, né, denominado François Nicolas Madeleine, se é assim que se pronuncia, né, porque o meu francês não é dos melhores, também na mensagem anterior que esse espírito assina, né, esclarece muito bem também sobre os deveres dos que exercem autoridade sobre os outros, bem como os deveres dos que estão sobre a autoridade de alguém. Considerando a lei de reencarnação, bem como aquela chamada lei de causa e efeito, sabemos que toda posição de mando, de poder, enfim, de gestão, é sempre provisória, sendo as experiências vividas por nós, por cada espírito, em reencarnações diferentes, ou até mesmo em uma mesma encarnação. Assim, o que na atualidade esteja em uma posição de superioridade, deve sempre lembrar-se que pode perdê-la a qualquer momento, visto que na Terra nada é definitivo. Diferentes funções sempre haverá, pelas necessidades sociais, mas também pelos diferentes interesses e pela capacidade preferencial de cada um de nós. Deve também nós, espíritos, refletirmos que toda autoridade, assim como a fortuna que possua, é um empréstimo, uma delegação, da qual todos nós deveremos prestar contas um dia. E sendo assim, precisa estar sempre atento à maneira como executa as suas obrigações e as suas responsabilidades, pois em tudo, o modo como se faz é o mais importante do que o que se faz em relação ao aproveitamento espiritual que cada um de nós queremos ter. Ora, todas as experiências que o viver na Terra proporciona têm por finalidade desenvolver um patrimônio espiritual de que todos recebem de Deus desde a sua criação. E é o modo como se sente, pensa e faz que vai determinar esse desenvolvimento em relação ao tempo e também em relação à maneira como será feito, se com mais ou menos sofrimentos, com mais ou menos segurança, com mais ou menos erros, equívocos e até mesmo omissões. Por isso, toda posição de mando, de autoridade, é sempre uma missão ou uma prova para o espírito, em benefício espiritual de quem a possui. Mas nunca e jamais, queridos irmãos, para satisfazer seus caprichos e seus prazeres. Com a autoridade sobre os outros vem a responsabilidade, e aqui citamos o próprio Evangelho, que diz: um encarregado de almas que responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Desviá-la, pois, no seu sentido, é fracassar no seu cumprimento. Cabe ao que tem autoridade sobre os outros ampará-los nas suas necessidades, impulsioná-los ao progresso, não os tornando escravos da sua vontade, nem dóceis instrumentos dos seus caprichos e da sua cupidez. Os que detêm autoridade, se forem espíritas, têm uma grande responsabilidade nessa função, porque sabem que as diferenças sociais são apenas frutos de uma sociedade imperfeita, não existindo para Deus, a cujas leis todos devem submeter-se para serem perfeitos e um dia felizes. Ora, assim também deve agir o subordinado espírita no cumprimento dos seus deveres, mesmo quando o seu superior não cumpre os dele, porque sabe que todos são filhos de Deus. Todos têm responsabilidade pelos seus atos e cada um responde pelos seus. Assim, não paga o mal com o mal, mas com o bem, porque sabe que todo desvio no caminho reto será uma dívida a ser paga por ele e um atraso no seu desenvolvimento espiritual. Sabe que, se hoje está cumprindo numa posição de subalternidade, pode ter sido uma autoridade
anteriormente, numa outra encarnação, que não cumpriu seus deveres. E, se não tem como mudar sua posição, resigna-se, aproveitando a chance de desenvolver com humildade. Necessário ao seu retorno espiritual, portanto, com dignidade no trabalho, fortalecido sim na sua fé em Deus, nele mesmo, e nos homens, agindo como gostaria que os seus subordinados agissem para com ele, assim como nos ensinou Jesus. Colocar-se em pensamento no lugar do outro, procurando sim sentir as dificuldades, é sempre um excelente recurso na nossa consciência, para o bem e para o melhor. Quem o faz dessa forma age sempre coerentemente com seus princípios morais, em qualquer posição que ocupe aqui na Terra ou em qualquer situação que se encontre. Quem cumpre com seus deveres, autoridades ou subalterno, procurando dar do seu melhor em tudo que faz, ora, queridos irmãos, vive com a consciência tranquila, porque tem paz, sentindo-se sempre estimulado a perseverar nas eternas leis que regem o bem e o amor. E assim, queridos irmãos, encerramos a reflexão sobre o item 9. E agora passamos então a uma reflexão sobre o item 10, cujo título é O Homem no Mundo. O autor desse texto, intitulado como Um Espírito Protetor, inicia conclamando a todos os que se reúnem em nome de Deus, pedindo a assistência dos bons espíritos, que estes o façam com um sentimento de piedade por toda a humanidade, afastando qualquer pensamento fútil ou mundano que possa ali perturbá-lo. Que nesse momento os corações estejam realmente purificados, a fim de que possam elevar-se até a espiritualidade maior no seu sentimento e também no seu pensamento. Somente assim, ele nos explica, os bons espíritos podem agir em favor dos suplicantes, pois precisam encontrar neles as condições necessárias para inspirá-los. No orar sem elevação, a prece não estabelece a sintonia necessária entre quem ora e a quem ela é dirigida. Orar sem sentir, ou em desespero, ou em revolta, com as exigências mais infundadas, as palavras ali colocadas ficam no ambiente físico, não se elevam, não estão envoltas ali de boas vibrações, não conseguindo então, queridos irmãos, romper aquelas vibrações sombrias. A prece, que cria um facho luminoso entre o homem e os bons espíritos, que tem por missão, sim, auxiliar os homens aqui na Terra, tem de ser formulada com a mente e com o coração pacificado, com a confiança na fé de Deus, no seu amor e na sua misericórdia infinita por nós, homens aqui encarnados. O autor do texto nos esclarece que não está incentivando uma vida mística, afastada da sociedade. Assim diz: vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei com um sentimento de pureza, que as possa santificar, diz ele. A humanidade na Terra é constituída de espíritos muito imperfeitos, principalmente na distância entre o desenvolvimento intelectual e moral. Uma das suas características é a heterogeneidade de pensamentos e ações, e de prioridades, de estratégias no seu viver, de temperamentos, de caracteres, de usos, costumes, enfim. São muitas e muitas as diferenças que se tornam antagônicas, provocadas por óbvio, pelo livre-arbítrio que cada um de nós tem no seu agir, no seu proceder e também no seu interrelacionamento. Assim,
nesse choque de interesses consequente dessas diferenças, a Terra então favorece condições favoráveis. Ficou até meio repetitivo, né, queridos irmãos? Mas a Terra nos favorece ao aperfeiçoamento moral. Embora essas condições, essas situações possam e são dolorosas muitas vezes, pela rebeldia dos homens, se bem aproveitadas, lhes fazem progredir moralmente e muito. Ora, dessa forma, né, nesse esforço individual e contínuo, numa tentativa de convivência pacífica, né, entre os homens, entre os desiguais e os diferentes, pela interdependência que os homens têm entre si, todos, indistintamente todos, têm a oportunidade de desenvolver o seu potencial. E daí, e pela necessidade, se evidencia que cada vez mais com clareza, né, entre as nações, justamente pelos avanços científicos e tecnológicos, que a inteligência humana descobre e cria cada dia. Deve, então, o homem aproveitar todas as oportunidades que a vida social lhe proporciona, nas suas mais variadas espécies, na convivência com seus iguais e com seus desiguais, na participação das atividades de interesse geral, para que a sua caminhada progressiva seja individual e também coletiva. O homem pode participar das alegrias e dos prazeres humanos, não fazendo mal a ninguém, nem a si próprio, estando sempre com a mente e o coração voltados para o bem, ou seja, pedindo sempre a proteção divina para as suas escolhas e pelas suas atitudes, a fim de que Deus possa purificar e santificar os seus atos. Com essa atitude de confiança, terá sim forças para não fazer algo do qual possa envergonhar-se e arrepender-se, que contrarie as leis divinas. Mesmo em um mundo que vivemos e sabemos de provas e expiações, pode o homem sentir-se feliz, mantendo seus propósitos de sentir, pensar e fazer sempre o bem. Não há necessidade de uma postura austera, sem risos, alegrias, enfim, né? Uma maneira fria de viver. Claro que não, né? Viver as virtudes que levam o homem a transcender para voos mais elevados. Esse é o verdadeiro viver. E quando houver resvalado em algo que a sua consciência lhe diz não ser bom, acionar a sua vontade de reparação, seu desejo de melhorar, amparando-se na proteção divina, que jamais é negado através da misericórdia. Quando Jesus nos ensinou e nos disse, sedes perfeitos, ele sabia das nossas dificuldades humanas, das nossas limitações, mas também sabia, né, que somente nas lutas da vida e nos mundos materiais do qual nós vivemos, pode o espírito mortal, pela sua perfectibilidade, a sua capacidade de chegar a melhorar-se a cada dia, fazer a sua evolução através das experiências, no seu desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Voltamos a repetir, sempre com o amparo dos que estão em graus mais elevados dos bons espíritos. Jesus nos ensinou e nos indicou o modo como devemos atingir a essa perfeição relativa, exercitando a caridade, exercitando o amor ao próximo, sem qualquer limite, uns para com os outros, o que está ao alcance de todos, seja ele pobre, seja ele rico, seja ele ignorante ou seja ele muito instruído. É isso, e só pode ser feito em contato uns com os outros, em qualquer lugar, em qualquer situação que nos encontremos. Aquele que se isola perde sim as oportunidades de praticar o amor, retardando então, queridos irmãos, por consequência, o próprio progresso. Aqui então temos mais uma valiosa lição, temos aqui mais um valioso aprendizado para a nossa vivência, né? Que nos faz refletir, né, acerca de nos colocarmos, né, de maneira a buscar sempre o melhor de nós, né, o melhor de mim,
para com os próximos, sejam eles aqueles que eu menos amo ou aqueles que eu mais amo, né? A caridade, ela deve ser um leme na nossa vida, né? E nós devemos estar sempre buscando ela em tudo, em todos os momentos, não só no aspecto material, mas, como disse aqui, né, os espíritos superiores, no aspecto moral. Queridos irmãos, aqui encerro, né, as minhas considerações acerca do tema, desejando, é claro, a todos que estejam em paz, que nós possamos ter aproveitado esse ensinamento e que nós possamos sair daqui mais fortalecidos. Um beijo grande.